E aí, alguma vez você já precisou ir em algum cartório e chegando lá, a primeira resposta do atendente foi: você tá no cartório errado? Você tá falando sério? Não é incomum as pessoas errarem o cartório por não saberem o serviço nem os tipos de cartórios que existem. No vídeo de hoje eu vou te explicar absolutamente tudo a respeito disso e você não vai mais perder o seu tempo e principalmente você não vai perder a sua hora de almoço, porque todo mundo vai no cartório na hora do almoço. Então fica até o final do vídeo, eu posso te garantir que vai ter umas dicas especiais no final dele. Então, roda a vinheta! Fala galera, meu nome é Danilo Agostinho e você está no canal Direito e Companhia. Hoje a gente vai tratar sobre os tipos de cartório e os serviços que cada um deles fazem. Mas principalmente no final do vídeo eu vou te dar dicas de sites que prestam serviços específicos para cartórios e são sites oficiais. Então já vou te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque todas as quartas e sextas vai sair conteúdo desse tipo para você, que vai facilitar a sua vida, vai fazer você ganhar tempo. Então, vamos lá! O primeiro tipo de cartório que existe é o cartório de notas. Lá você vai fazer os seguintes serviços: escrituras e procurações públicas. Então, se você vai num banco ou num órgão público e eles falam para você: olha, o senhor precisa trazer para a gente uma procuração pública, você vai procurar um tabelião de notas. Ou se você precisa fazer uma escritura de compra e venda, de doação da sua casa para sua sogra que você ama tanto, é no tabelião de notas. E aqui eu preciso fazer uma pequena observação para você. O tabelião de notas, você escolhe o que você gosta mais. Então, não necessariamente você precisa fazer no da sua cidade. Você pode fazer num outro tabelião, até mesmo de outro estado. Porém, esse tabelião não pode sair do estado dele, vir até a sua cidade para lavrar o seu documento. Você tem que ir lá, ok? Então não tem esse negócio que o tabelião tem que ser o da sua cidade. Você escolhe o que você tem um amor maior no coração. Outro serviço que um tabelião de notas faz é o testamento. Então, em vida, você quer deixar uma parte do seu patrimônio para alguém especial que você ama. Você faz isso através de testamento. Porque você não quer que essa pessoa tenha posse do bem enquanto você está vivo. Depois que você morrer, ela pode fazer o que ela bem entender. Testamento. Tabelião de notas. Mas também o testamento ele pode ser feito através do seguinte: você procura um advogado, faz um testamento, leva até o cartório para ele fazer, ele vai serrar aquele testamento. Não é serrar com a serrinha não. Ele vai lacrar aquele testamento e dizer: olha, a partir de agora o conteúdo desse testamento está lacrado aqui de forma oficial e pública. E vai ser aberto apenas e tão somente quando o juiz pedir a abertura do testamento. O outro serviço que um tabelião de notas faz são as atas notariais. As atas notariais, elas são basicamente podem ser feitas de duas formas diferentes. Uma, o tabelião ir até um determinado local para autenticar ou tomar conhecimento de um determinado fato ou acontecimento. Então, exemplo, está tendo um protesto e um determinado sindicato quer que um tabelião, um escrevente vá até a manifestação para estar ali escrevendo e criando uma ata de todo o fato que está acontecendo. Ou uma ata de condomínio e eles querem que essa ata seja através de uma ata notarial, não tem problema, cartório de notas. Mas também hoje existe uma seguinte situações, por conta da internet, alguns conteúdos de conteúdo pessoal, até mesmo íntimo, são divulgados em alguns sites. E a pessoa, para que ela possa constituir prova e apresentar posteriormente em juízo, ela precisa fazer uma ata. Então ela vai no cartório de notas e fala: olha, no determinado site X, o tabelião vai acessar esse site, vai estar levantando o que está sendo colocado naquele site e vai colocar tudo nas suas palavras, vai tirar print das telas ali, ou até mesmo gravar, se for um vídeo, para que isso sirva de prova para a pessoa apresentar em juízo. O outro serviço que um cartório de notas faz é o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma ele pode se dar de duas formas, tá? Primeiro, por autenticidade e segundo, por semelhança. A autenticidade. Eu vou até o cartório, assino um documento ou levo um documento assinado por mim e com o documento com foto eles vão autenticar que eu mesmo estou assinando aquele documento.
Isso é um reconhecimento de firma por autenticidade. Uma autenticação por semelhança é quando uma terceira pessoa pega um documento assinado por mim e leva até um cartório de notas e ele vai estar conferindo com o cartão de assinatura que lá está o meu nome e dizendo, olha, essa assinatura é semelhante. Então, quando alguém te pedir para reconhecer firma de um documento, você sempre deve questionar. Você quer que o reconhecimento seja por autenticidade ou por semelhança? Atualmente, você pode fazer um outro tipo de serviço no tabelião de notas, que é a materialização ou desmaterialização de documentos. Isso é bem simples. Se você quer materializar um documento, quer dizer que você tem ele em formato digital, mas você precisa dele em papel. Você procura um tabelião de notas, ele vai estar imprimindo aquele documento e certificando que aquele documento equivale ao documento digital que você apresentou para ele. Agora, a desmaterialização é o inverso, ou seja, você tem um documento em papel, mas você quer transformar ele em digital. Ele vai estar escaneando, certificando aquele fato e você vai poder levar esse documento em qualquer lugar, através de pendrive, encaminhar por e-mail, anexar em sites oficiais. E o último serviço que um tabelião de notas faz é a autenticação de documentos. Ele pega um documento original e autentica uma cópia, para dizer que aquela cópia equivale ao original. Até porque você não vai pegar o seu documento original e sair entregando por aí. Né? Você vai autenticar aquilo e vai falar, olha, tá aqui uma cópia autenticada que tem o mesmo efeito do original e segue o jogo. O próximo tipo de cartório que existe é o cartório de protesto. No cartório de protesto, em regra, ele tem um condão mais para dívidas. Ou seja, alguém te pagou com cheque, que não é algo muito comum hoje. Mas esse cheque, ele estava por algum motivo sem fundo. Simples, você vai pegar esse cheque, vai levar até o cartório de protesto e lá ele vai ser protestado. Tem algumas regrinhas, mas eu explico daqui a pouquinho. A mesma coisa acontece quando uma empresa ela emite uma duplicata, ou seja, ela emite uma nota fiscal e um boleto para pagamento daquela nota. E o cliente, por algum motivo, também não paga. Esse tipo de documento também pode ser levado a protesto. No estado de São Paulo, uma coisa que tem se tornado bem comum é empresas que prestam o serviço de energia elétrica estarem protestando a conta de energia elétrica. Ao invés de cortar a energia, eles protestam. Então, como que funciona um protesto? O título é apresentado e ele é protocolado. Feito o protocolo, ele é conferido, estando tudo certinho, você vai receber uma notificação se você for o devedor. E vai dizer, olha, você tem alguns dias para comparecer ao cartório para estar efetuando o pagamento. Ou até mesmo você pode pagar para o seu credor. Se o pagamento for efetuado, o protesto ele tem a sua baixa, o seu cancelamento. Agora, se decorrido esse prazo, o protesto ele não for pago, ou seja, a dívida não for paga, o protesto ocorre. Em regra, o seu nome ele vai para uma base de dados dizendo, olha, essa pessoa tem um título protestado. Então, você vai ter a sua redução de crédito, de pontuação abaixo ali, tá? Então, toda vez que você for notificado em algum protesto, se for ver um protesto real, ou seja, realmente a dívida existe, eu te oriento, paga ela, porque se o seu nome for negativado é pior ainda. O terceiro tipo de cartório que a gente vai tratar aqui são os cartórios de contratos marítimos. Esse tipo de cartório é um cartório um pouco mais regionalizado, tá? Então ele tem uma incidência maior no norte do Brasil. Até porque as rodovias no norte são, na maior parte das vezes, rios. E grandes rios, por sinal. Então lá tem muito barco, seja barco de passageiros, seja barcos particulares. Então como que se registraria de quem é a propriedade de determinado barco? Né? Então, para isso, tem os cartórios de notas e registro de contratos marítimos. Todos os cartórios que existem, sejam os cartórios que eu já tratei com você, sejam os cartórios que eu vou tratar mais à frente, eles estão previstos na Lei 8.935 de 1994, lá no artigo 5º. E aqui eu só vou falar dos cartórios de notas, protesto, contratos marítimos, registro de imóveis, títulos, documentos e civil de pessoa jurídica, registro civil. O quarto tipo de cartório que a gente vai tratar aqui são os registros de imóveis. E antes de eu falar dos serviços que eles prestam, eu preciso fazer um parênteses. Diferentemente dos cartórios de notas, que eu disse para você que você escolhe
qual é o cartório que vai fazer o serviço que você deseja, no registro de imóveis isso já não acontece. Porque o registro de imóveis ele tem que ser feito no cartório responsável pela cidade ou comarca onde o imóvel que você pretende registrar no seu nome ou em nome de outra pessoa, ele está registrado. Então aqui vamos fazer as seguintes exemplificações. Em regra, um cartório de registro de imóveis, ele é responsável por uma cidade. Mas pode acontecer também de um único cartório que está localizado numa cidade que aqui a gente vai denominar de A, ele ser responsável pelas cidades B, C e D. Isso acontece muito em cidades do interior, onde a população é pequena, então não precisa ter um cartório em cada cidade. Então tem um cartório que responde por uma determinada região conglomerada de cidades ali. Mas o contrário também pode acontecer. Uma cidade ser muito grande e aí ter uma quantidade de cartórios maior, referente ao mesmo tipo. Vou te dar um exemplo. Em São Paulo, capital, nós temos 18 cartórios de registro de imóveis. Ou seja, a cidade de São Paulo foi seccionada em 18 pedaços e cada cartório é responsável por uma área. Então aqui, diferentemente do cartório de notas, você não escolhe aonde você vai registrar o seu imóvel, mas sim você tem que registrar no cartório responsável pelo seu bairro ou pela sua cidade. No registro de imóveis, você vai fazer ali o registro de inventários, de escrituras de compra e venda, de contratos bancários, né? E, em regra, são dois tipos de registro, ou dois tipos de atos que são feitos no cartório de registro de imóveis. Nós temos os atos de registro e os atos de averbação. Registro, quando a gente vai falar de modificação de titularidade ou constituição de garantia. Exemplo, eu estou vendendo o meu imóvel, vou fazer um registro. Eu estou comprando um imóvel, vou fazer um registro. O meu imóvel está sendo dado em garantia para um banco, eu vou fazer um registro. Agora, atos de averbação são quando nós temos modificação de pessoa ou do imóvel, com relação às suas características. Um exemplo clássico. Com relação à pessoa, ela casou, ela divorciou, ela separou, ela trocou o RG, o CPF. Com relação ao imóvel, construção, averbação de demolição, numeração da rua, descrição do terreno, que a medida está errada. Então, basicamente são esses dois tipos. E aqui uma dica importante. Sempre que você tiver dúvida em qual cartório que atende a região ou o imóvel que você pretende fazer um registro ou precisa de uma certidão, liga no cartório de registro de imóveis e questiona. Olha, eu preciso de um documento ou preciso fazer um registro referente ao bairro X. Esse bairro é atendido por vocês? E assim você vai gastar muito menos tempo na sua trajetória para o cartório. O quinto tipo de cartório é o cartório de registro civil das pessoas naturais. Esse cartório, eu posso dizer que é o cartório que existe no Brasil como um todo. Toda cidadezinha tem um cartório de registro civil. Lá é feito o registro do nascimento, o registro de casamento, o falecimento e existem alguns atos especiais, que são a emancipação, a interdição. Só que para esses casos, você tem que procurar um cartório específico dentro desse grupo chamado Registro Civil. São os cartórios sedes da comarca. Você lembra aquela situação que eu falei do registro de imóveis, que pode existir em cidades maiores uma quantidade maior de um determinado tipo de cartório? Então, no registro civil acontece a mesma coisa. Só que só o primeiro subdistrito, que é o subdistrito da sede da comarca, que fica responsável por fazer os atos de emancipação e de interdição. Além disso, também são registrados nesse cartório, nesse registro especial, quando um brasileiro ele tem o seu casamento no exterior. Vou dar um exemplo. Um brasileiro casa com uma argentina na Argentina. Para que o casamento dele venha a ter efeitos no Brasil, ele precisa pegar o seu registro de casamento lá da Argentina e levar a registro no registro civil do seu domicílio, desde que seja o primeiro subdistrito. Então esses são os atos que se fazem no registro civil das pessoas naturais. O último tipo de cartório, mas não menos importante, é o registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas. Mas aqui a gente vai inverter. A gente vai falar primeiro do registro civil das pessoas jurídicas. Nesse cartório você vai registrar fundações, associações,
partidos políticos, igrejas, ONGs. Nele também você vai registrar sociedades civis de natureza comercial. Vou te dar um exemplo. Uma sociedade médica, de um grupo de médicos que vai montar uma clínica, ela vai ser registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Agora, no títulos e documentos, a gente tem ali o registro de penhor comum sobre coisas móveis. E aqui tem que frisar bem, tá? É móveis, no sentido de que se for fazer um penhor sobre bens imóveis, lembra, tudo que é referente a imóveis eu faço no registro de imóveis. Agora, além de penhor comum sobre coisas móveis, também é feito a caução sobre o crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual e municipal. Alguns atos bem comuns que são feitos no títulos e documentos são a notificação extrajudicial, diferentemente da notificação do protesto. Aqui não tem característica de constituição de dívida, mas sim de notificar, de dar ciência sobre determinada ação ou fato. Vou te dar um exemplo muito simples. Você fez uma procuração e posteriormente você revogou a procuração. Por lei, você tem que notificar o seu procurador para dizer para ele assim, olha, você não tem mais poderes para me representar. Isso você deve fazer através de uma notificação extrajudicial. Da mesma forma que, digamos que você quer notificar alguém porque ele está fazendo mau uso de determinada área que vocês compartilham. Você pode notificá-lo através da notificação extrajudicial. Outro ato muito comum que é feito no títulos e documentos é o registro de atas de condomínio, onde os condomínios fazem assembleias ordinárias e extraordinárias para eleição de síndico, para deliberação de assuntos. Essas atas, elas devem e são registradas no títulos e documentos. Até mesmo assim, se um síndico eleito não tem a sua ata registrada no títulos e documentos, ele não tem acesso à movimentação financeira. Então, se você é síndico ou se você pretende se candidatar a síndico, fique esperto com isso. Sempre tenha a ata da sua eleição registrada para que você consiga fazer as movimentações financeiras. Bom, se você ficou até o final do vídeo, eu tenho que te prestigiar com algumas dicas extremamente importantes. Você lembra que eu disse que tem sites oficiais que prestam serviços para cartórios em geral? Então, eu vou deixar aqui na descrição links de todos os sites oficiais que prestam esses tipos de serviço. Lá você vai encontrar a possibilidade de emitir certidões de matrícula, certidões de casamento e nascimento, até mesmo o envio de documentos por meios digitais sem você precisar sair da sua casa. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui comigo. Já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e, por gentileza, compartilhe esse vídeo aqui em todas as suas redes sociais, no seu WhatsApp, manda nos grupos de amigos aí para nos ajudar a crescer o canal e principalmente que nós possamos repassar o conteúdo, o conhecimento para a população e dessa forma ninguém mais perca o tempo do seu precioso almoço. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.